Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês, tá? Espero que com vocês esteja tudo bem. Claro que sim, né? Tá tudo bem. A gente está simplesmente atravessando, né, esses problemas aí, essa crise, esse ciclo, né, da pandemia, mas confiando em Deus a gente vai vencer, né? Nós estamos aqui para mais uma aula, né, de gramática. Na semana passada a gente trabalhou interpretação de texto, porque a gente não deve deixar também de valorizar os textos que a gente tem lá no nosso livro, né? E não esperem também só a gente pedir que vocês leiam, mas que vocês façam a leitura dos textos de vocês em casa, né? São muito bons. Eu pedi que fizessem a leitura daquele livro lá, A Caixa de Papelão, né? 1 e 2, que seria aquele conto de enigma, e a interpretação dele, né? Estou aguardando ainda alguns me mandarem as respostas, tá bom? E essas atividades, né, que vocês estão fazendo, elas já vão ser contadas para a nossa terceira nota, tá bom? A nossa terceira avaliação no caso. Então, gente, não deixem de fazer as atividades, tá bom? Não deixem de estudar em casa também. A gente tá tendo muito tempo, isso aí é muito importante. E eu, conversando com alguns alunos, né, no privado, e eles me disseram que estavam tendo algumas dúvidas. E, gente, a gente sempre tem dito lá que depois das aulas, vocês têm todo o direito de tirar as dúvidas com a gente. E nós estamos preparados para isso aí, para tirar as dúvidas de vocês. Então, liguem. Eu tenho usado o meu celular e tenho feito isso. Eu tenho ligado para saber como estão. Eu tenho ligado para saber por que não estão fazendo as atividades. Então, façam isso aí também. Cecília, eu não estou entendendo essa questão aqui. Eu não estou entendendo esse assunto aqui. Nós estamos prontos para tirar as dúvidas de vocês. Eu estou vendo que vocês do 9º ano parece que não estão assim entendendo muito bem os assuntos. Mas por quê? Porque a dúvida também, do mesmo jeito que a gente tira lá na aula presencial, a gente pode tirar, né, online, tá bom? Então não deixe de perguntar a gente. A gente vai dar continuidade à nossa aula sobre pronomes relativos. Vamos lembrar aqui apenas o que são esses pronomes. Esses pronomes, eles retomam os termos que os antecedem. Quer dizer, o pronome relativo, ele retoma essa palavra aqui que vem antes. Que palavra é essa? O substantivo, tá? O substantivo. Sempre antes do pronome relativo vem um substantivo. Por que eu estou relembrando isso? Porque a gente sabe que o que não tem só a função de pronome relativo. O que também é uma conjunção integrante. Vocês lembram que eu expliquei isso aí lá no início? O que, como conjunção integrante, ele vai introduzir as orações subordinadas substantivas. E o que, como pronome relativo, ele vai introduzir as orações subordinadas adjetivas. E qual é a característica também do pronome relativo? Que eu posso substituí-lo. Por quais outros pronomes? Cujo, cujas, cuja, cujos. Eu posso substituir. Quando você vê uma oração que tiver um que, introduzindo uma oração, que ele não pode ser substituído por essas palavras aí que eu falei, cujo, cujos, cuja e cujas, não, ou o qual ou as quais, ele não é pronome relativo, ele já vai ser o que é uma conjunção integrante. E outra dica bem simples também, que quando o que é conjunção integrante, a palavra que o antecede é um verbo. Sabe por quê? Porque o verbo, ele precisa de um complemento. Quando o verbo é intransitivo, aliás, é transitivo direto ou indireto, ele vai precisar de um complemento. E esse que, como conjunção integrante, é que vai complementar o sentido desse verbo. Estão entendendo? Que vem na oração principal. Agora, a palavra que antecede o pronome que, ela vem na oração principal, tá? Eu já
Já dei até exemplos para vocês anteriormente. Agora, o pronome que a gente tem conhecimento, que é o mais conhecido, é o que. Olha, o pronome relativo que, ele é o que a gente mais usa. Existem outros, tá entendendo? Que a gente quer é do comum uso, como o onde, o aonde, cujo, como já falei, o qual, a qual. Na oralidade, que seria essa forma como a gente falar, né? Esse modo informal, geralmente a gente não usa o cujo, né? Nem o cujo, a gente usa o que. Você já viram? Você repete às vezes, não sei quantas vezes você repete a palavra que numa mesma conversa. Vocês já pensaram nisso aí? Então, o pronome relativo que, ele é um pronome relativo e que ele pode ser substituído. E ao retomar o termo que o antecede, ele pode fazer com que o texto ele fique menos cansativo também, evite repetição. O que é para evitar que as nossas palavras se repitam. Olha, eu vou ler um poema para vocês para vocês verem a intenção do uso desse que. O poema é de Carlos Drummond de Andrade, um poeta bastante conhecido no nosso meio, no meio da literatura. E ele identifica o pronome que como retomando as palavras que vêm antes dele. Então, eu vou ler, olha, você até deve conhecer, eu já falei sobre esse poema para vocês, que o nome do poema é Quadrilha. Deixa eu ler, ó. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Deixa eu chamar a atenção aqui para uma coisa. João amava Teresa, que amava Raimundo. Olha, Teresa é o termo que antecede o pronome relativo que. Teresa amava Raimundo. Raimundo amava Maria. Maria amava Joaquim. Joaquim amava Lili. E Lili não amava ninguém. Esse que está aqui entre as palavras é para evitar isso que eu acabei de dizer, que João amava Teresa, Teresa amava Raimundo, Raimundo amava. Quantas vezes a gente teria que repetir a palavra, o verbo amar, sem necessidade? Mas é esse o defeito que a gente tem de repetir. E o pronome relativo que, sintaticamente dele, o papel dele é esse, é retomar o termo que antecede, evitando repetições desnecessárias, tá? Tá certo, gente? Então, eu falei também que esses pronomes relativos, eles são variáveis e invariáveis. Aliás, os pronomes relativos que, ele é invariável, tá? Quando o pronome que ele varia, é porque ele já tem o sentido de uma palavra substantivada. Por exemplo, você pode dizer assim, eu tenho uns ques que eu não entendo. Eu não entendo o sentido dos ques. Quando você diz o sentido dos ques, aí você está substantivando esse pronome. Mas aí é outro sentido, entendeu? Porque o que, ele é um pronome relativo, ele é uma condição integrante, ele pode vir acompanhando outra palavra, como para que. Quando ele acompanha a preposição para, ele já é uma conjunção subordinativa final. Assim que, ele já é uma conjunção subordinativa concessiva, estão entendendo? Então, o que, como pronome relativo, qual é o papel dele? Retomar as palavras que os antecedem, tá bom? Substituindo-as, certo? Evitando repetições.
Quais são os pronomes relativos? Lá no livro de vocês, tá? Lá no livro de vocês, a gente tem esse quadro também, né? Que você, já até coloquei as páginas lá que vocês podem ler, olha. Na página 48, vocês têm o quadro dos pronomes relativos. Os invariáveis, que são quais? Os invariáveis? Que, quem, quando retoma a pessoa, ser personificado, e o onde. Os variáveis, o qual, a qual, os quais, as quais, quanto, quanta, quantos, quantas, cujo, cujas, cujos e cujas. O pronome que, ele é invariável. Por que eu disse lá que a gente está citando o que? Porque ele é o pronome que a gente mais utiliza, certo? No vídeo, eu coloquei aí os pronomes, os principais pronomes relativos e as palavras que eles designam. Você tem que aprender, tá? É por isso que eu coloquei nesse quadro aí, porque você vai ficar gravadinho lá para você. E você vai ficar utilizando ele sempre que possível, quando for fazer a atividade, né? Olha, o pronome que, ele retoma a palavra casa, pessoa ou lugar. Qual é a palavra que ele designa? Casa, pessoa ou lugar. O pronome quem, já está dizendo, ó, o pronome quem inclusive é um dos mais fáceis, né? Quem, está se falando de quê? De pessoa. Você não vai dizer quem, a cadeira, quem, a mesa, quem, a porta, não. Quem, pessoa, ser, tá bom? Ser personificado aqui, ó, seria nós. O qual, os quais e as quais, eles retomam quem? Coisa ou pessoa. O onde, já tá dizendo, lugar. O que também, lá no primeiro exemplo, que a gente tem o que retoma o lugar, você às vezes pergunta assim, em que lugar eu posso te encontrar? Ou então, em qual lugar? Olha, vocês viram que eu falei qual? Se você pode substituir o pronome que por qual, é um pronome relativo. Em qual lugar eu posso encontrar? Então, em que lugar eu posso encontrar? Né? Que pessoa é essa que eu conheci agora? Onde? Aí onde a gente já sabe onde é o lugar. Onde tu estás? Onde tu tá, né? Onde tu tá? Onde eu posso te ver? Quer dizer, em que lugar eu posso te ver? Cujo, cujos, cuja, cujas. Ser que possui algo, tá? Ó, retomando aqui. O pronome relativo que retoma a palavra que designa casa, pessoa ou lugar. Qual foi o exemplo que nós colocamos? Li o pronome que Carlos escreveu. Tá? Que quer dizer o qual Carlos escreveu, que eu posso substituir, viu? É uma dica, gente. Se tiver um que na oração e você puder substituir por o qual, a qual, os quais ou as quais, cujo, cujos, cuja e cujas, é o pronome relativo. Se você não puder, é uma conjunção integrante. Quem retoma uma palavra que designa pessoa. Este é o líder a quem chamam de grande irmão. Pode ser, ó. Este é o líder que chamamos de grande irmão. Pode. Que chamamos. O qual chamamos. Viu? O qual, os quais, as quais, retoma a palavra que designa coisa ou pessoa. Comprei o livro 1984, ao qual você se referiu. Quer dizer, que você fez referência. Daqui a pouco eu vou dizer, vocês viram que eu fiz a substituição aqui, ó. Comprei o livro 1984, ao qual você se referiu pela oração. Comprei o livro 1984, que você fez referência, viu? Depois eu vou explicar por que a gente faz essa troca. Onde retoma a palavra que designa lugar. O Brasil é um país onde reality shows fazem sucesso. Olha, no primeiro exemplo,
nós referimos pessoa, né? No caso aqui, gente, teve um errinho bem aqui. No caso é poema a palavra, não é pronome, tá? Ali o poema que Carlos escreveu. Poema se refere a um substantivo. Pronome também é uma palavra? Mas tudo bem, né? Que Carlos escreveu seria referido ao nome da pessoa que está lá, né, Carlos? A pessoa em si aqui, o líder, né? A quem é o líder? Quem é esse líder? É uma pessoa lá que assumiu o projeto. Aí a gente chama ele de grande irmão, né? E o livro aqui seria a coisa. O Brasil seria o lugar, que o pronome que se refere lá, onde. E no caso, o livro fala sobre cidadãos cujas vidas são controladas pelo partido, cujas vidas se que possui algo. No caso, cidadãos. Viu? Ó, cujo, cujos, cujo, cujas. Retoma a palavra que designa ser que possui algo. O livro fala sobre cidadãos cujas vidas são controladas pelo partido, né? O livro faz referência a cidadãos cujas vidas, né, as quais as suas vidas são controladas pelo partido. E aí, gente, eu falei que o pronome relativo, ele antecede, ele introduz uma oração subordinada a adjetivo. Essas orações, elas têm valor de adjetivo. A gente não estudou que as orações subordinadas a substantivo, elas têm valor de substantivo? As adjetivas também têm esse valor. Como assim? Porque eu posso substituir um adjetivo por uma oração subordinada adjetiva. Tá? A gente vai ver isso aí depois, quando a gente tiver esse assunto. É por isso que eu falei lá que eu poderia fazer essa substituição aqui, ó. Comprei o livro 1984 que você fez referência, né? No caso aqui, ó, referência, eu substituí por se referiu, né? O pronome relativo que é o mais empregado, pois além de mais sintético que o qual pode referir-se a pessoa, coisa ou lugar. Qual foi o exemplo que a gente colocou? Chame a professora que indiquei, quer dizer, chame a professora a qual indiquei. Chegou o livro que você me pediu. A casa em que cresci foi vendida. Olha, o pronome relativo que é o mais empregado, pois além de mais sintético que o qual. Como assim? Eu poderia ter colocado aqui, ó, chame a professora a qual indiquei. Não fica mais meio embaralhado, né? Então fica mais fácil dizer, chame a professora que indiquei lá. Mas vocês viram que eu posso substituir. Aí no caso aqui o pronome relativo, né? Ele tá aqui antecedendo já uma outra oração, que é indiquei. Chegou o livro que você pediu? Chegou o livro qual você pediu? Esse pronome o qual, relativo qual, ele torna a oratória da gente mais rica, não é? Seria uma linguagem mais formal. É correto usar? É claro que é mais correto eu usar o qual, não é? Do que o que, mas o que, se eu souber usá-lo sem muita repetição, ótimo. Melhor ainda, mas eu estou dizendo assim, para a linguagem formal. No caso da nossa linguagem que é informal mesmo, então a gente pode estar usando o que? Observação. O que pode ser uma conjunção integrante que introduz as orações subordinadas substantivas. Já expliquei isso aí. Como é que eu sei? Gente, como é que eu sei se o que é uma conjunção integrante ou se ele é um pronome relativo? Lá nas orações subordinadas substantivas, a gente falou assim, ó, o exemplo. Penso que você sabe de tudo. Penso que. O que vem antes do que aí? Não, o verbo. O verbo pensar, ele está precisando de um complemento. Então, esse que aí não é pronome relativo, é a conjunção integrante. Lembre que o pronome relativo que, ele vem sempre depois de um substantivo. Não esqueça. Se você memorizar isso aí, ó.
O pronome relativo vem sempre depois de um substantivo, tá? Olha, o exemplo que eu coloquei agora. Acompanhava-o sempre a certeza de que a vida era boa. Olha o substantivo certeza aí. De que, viu? Os outros exemplos que a gente deu. Professor é substantivo, livro, casa. Lá nos outros, ó, líder, livro, país, cidadãos. A diferença é essa, entre o pronome relativo e a conjunção integrante, tá? É pronome relativo quando puder ser substituído por o qual, os quais, a qual e as quais. Se eu não puder fazer essa substituição, o que não é pronome relativo, ele vai ser uma conjunção integrante. Ok? Essa é a primeira função sintática do que a gente vai estudar. É o pronome relativo. Por quê? Porque ele vai introduzir as nossas próximas orações, que são as orações subordinadas adjetivas. Ok? Para você aprimorar o seu conhecimento nesse conteúdo, basta, gente, que você leia, releia, trileia, como eu digo. É só questão de leitura e prática. Quando eu digo prática, é porque a gente fica falando, ó, desde que eu cheguei aqui, tá? Não tem negócio dos que? Então, esse que aí, ele evita um monte de repetições, se a gente souber usá-lo. E como é que eu faço para reconhecer se é um pronome relativo? Eu substituo por o qual, os quais, a qual, as quais. Posso até usar o cujo ou os cujos, tá bom? Então, gente, ó, foi um prazer estar com vocês. Qualquer dúvida, não deixe de tirar comigo no privado, tá? Um abração em vocês aí, gente. Tô com saudade de vocês, tá bom, gente? Olha, Ana Clara, a Duda, a Ayla, a Gabriele, a Débora. Débora, cadê você, Débora? E os demais, né? Danielzinho, o Luquinha, o Samuelzinho. Gente, eu tô com muita saudade de vocês. Façam um contato aí, tá? Mandem um alô através das tarefas. Quando você responde uma tarefa, meio que assim, alô, Persília, tudo bem? Tá bom? Um abraço bem forte e obrigado pela atenção de vocês. Tchau.